Galera, esse vídeo é complementar ao vídeo anterior sobre buffets, tá bom? Então nós vamos falar sobre quantidades. Então pega papel e caneta que a gente já vai começar. Até daqui a pouco. Olá, tudo bem? Eu tô crocante. Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Cereja, esse é o seu canal A Sua Festa dos Sonhos. E agora nós vamos falar sobre quantidade de comida a ser servida nas festas, tá bom? Todo mundo tem muita dúvida sobre isso, então nós vamos falar sobre todo tipo de quantidade. Vamos começar pelo tradicional, famoso churrasco. O churrasco, muita gente não sabe calcular a quantidade por pessoa. E a quantidade é o seguinte: 400 gramas de carne. Independente das guarnições que serão servidas, a quantidade de carne, ou seja, carne bovina, linguiça, coração, frango, tudo isso que você vai fazer de infinidades e variedades, precisa estar em torno de 400 gramas por cabeça. Então vamos calcular aí 100 gramas de carne, 100 gramas de linguiça, 100 gramas de frango, 100 gramas de coração, por exemplo. Mas essa é a quantidade específica por cabeça, ok? As guarnições, entre a carne e as guarnições a ser servido, o que é guarnição? É tudo aquilo que você vai ser servido além do prato principal. Então arroz, salada, farofa, vinagrete. Mas a carne precisa dar um entorno aí de 700 gramas a 800 gramas por cabeça. Por quê? Porque as pessoas vão repetindo durante o período da festa. Então, se você tem 400 gramas de carne, entre as guarnições, você precisa ter mais 300 gramas aí por cabeça, tá bom? Vamos falar sobre salgadinhos, que muita gente tem dúvida também. Então é o seguinte, se você vai fazer uma festa só com coquetel, por exemplo, um buffet infantil de criança, a quantidade são de 12 a 15 salgados por cabeça. Se você vai servir isso como complementar, ou seja, uma pré-serviço daquilo que será adiante, buffet de comida, de jantar, então ele tem que ser em torno de 7 a 8 por cabeça. Por quê? Para a pessoa não ficar tão cheia e ela poder almoçar e ela poder se servir daquilo que é o restante do seu cardápio, tá bom? E sem falar que tem os doces também e afins. Então você precisa lembrar disso. Se você tiver servir alguma coisa além, é 7 a 8. Se você vai servir só os salgadinhos como principal, é de 12 a 15, tá bom? A quantidade de docinhos também, que muita gente tem dúvida. Quantidade de docinho, gente, é de 5 a 6 por cabeça, independente de ser aniversário, debutante, casamento, sempre é de 5 a 6 por cabeça. Tem algumas regiões do país em que ainda existe a tradição das pessoas levarem para casa. No Piauí, Teresina, por exemplo, isso ainda é muito forte. Então a quantidade é de 9 a 10 por cabeça. Mas o recomendado e o que a gente fala nacionalmente aí para ser bem servido é de 5 a 6, ok? Muita gente também tem dúvida sobre um cardápio tradicional, não só o churrasco. Então, um cardápio tradicional para uma festa tradicional, onde você vai ser servido o coquetel, o jantar aí no seu casamento, ou o almoço, e ainda vai ter a sobremesa, mais o lanchinho da madrugada, e aí tem diferença. Se você vai fazer uma festa tradicional com cardápio tradicional, é em torno, contando o coquetel que será servido, 400 gramas por cabeça. Se você vai servir somente o almoço e o jantar, são 500 gramas por cabeça. Entre tudo, se você vai servir estrogonofe, se você vai servir massa, se você vai servir uma comida mineira, se você vai servir uma feijoada. Então o padrão é 500 gramas a 400 gramas por cabeça. E se você vai servir o coquetel, que são os salgadinhos antes, aí fique nos 400 gramas, ok? Outra dúvida também que as pessoas têm sobre a quantidade é de bebida.
Então, por exemplo, você tá aí calculando a sua bebida alcoólica, cerveja, o espumante, o vinho, o uísque, e isso tem muita diferença. A cerveja, a gente conta em torno de 3 a 4 long necks ou de 4 a 5 latas de cerveja por pessoa. Isso calculando 5 horas de festa, tá? Mas o que você precisa lembrar? Nem todo mundo consome bebida alcoólica. Então, vamos supor, você tem aí 100 convidados. Desses 100 convidados, apenas 40 consome bebida alcoólica. Então, você tem que fazer o cálculo seguinte: se eu tenho 40 convidados que bebem bebida alcoólica, eu vou fazer o cálculo, então, de 5 latinhas de cerveja por 40 e não por 100, que é o que muita gente faz e acaba tendo desperdício. Então, a primeira dica para você economizar é: faça a contagem daqueles que realmente consomem, seja a comida e seja a bebida alcoólica, tá? O espumante, ele é um cálculo diferente da cerveja, por exemplo. Espumante, vinho, é 1 garrafa para 5. E a mesma contagem. Todo mundo bebe aquilo ou somente não, na minha as mulheres consomem mais. Então a gente vai fazer uma contagem disso por cabeça e não pelo total de festa. Se são 100 convidados, e aí a gente tem uma média de 60 mulheres na festa, a gente vai fazer 1 garrafa de espumante para cada 5 taças a serem servidas, ok? Ou 5 cabeças, combinado? E aí, o cálculo, por exemplo, se a gente tem 5 horas de festa, é 1 garrafa a cada 5 mulheres, então cada mulher bebe em média de 3 a 4 taças, então você vai calcular dessa forma. Então, 1 garrafa versus 5 versus 3, que é a quantidade de taças a serem servidas, ok? Outra dúvida que muita gente também tem a respeito de bebida é sobre o uísque. Gente, quanto menos as pessoas misturarem as bebidas durante a festa, melhor é. Por quê? Por conta de segurança, por conta de ninguém passar mal, por conta de não ter ninguém, por exemplo, que pode sofrer de coma alcoólico. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa variedade de bebidas a serem servidas. Se você vai servir um bar de caipirinha, por exemplo, a empresa que você contratar, ela já sabe esse cálculo aí por cabeça. Mas aí, quanto mais variedade você servir, pior é pro convidado com essa misturança toda, né? Com essa misturada toda. Então, vamos fazer o seguinte: se você optar pelo uísque, não serve o vinho. Se você vai optar pelo espumante, o bar de caipirinha, não serve o vinho também. Se vai optar pelo vinho, não serva o espumante. Exatamente para você, não é que vai faltar bebida na sua festa, mas é para o próprio convidado ter uma segurança maior, ok? A garrafa de uísque, a dose, ela é muito menor do que a de espumante ou de vinho. Então aí as pessoas também consomem muito menos e a gente coloca 1 garrafa a cada 10. Então, se você tem 100 convidados, no máximo 20 consome uísque, coloque no máximo 10 garrafas e você vai ver que mesmo assim ainda vai voltar a garrafa cheia para vocês, ok? Então, se tiver qualquer dúvida, mande para nós vamos esclarecer. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, até lá. Tchau, tchau. Gente, o vídeo da semana que vem é sobre lembrancinhas. Então, como você vai escolher a sua lembrancinha, como funciona com o bem casado, bem vivido, bem nascido. Nos vemos no próximo vídeo então. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e mande sua sugestão também e a sua pergunta, tá bom? Nos vemos lá. Beijo, tchau!